Anne Serbi-Blink, que é a coordenadora do nosso curso, mas que no momento não pôde estar presente. E no papel de vice-coordenação, então, venho aqui dar as boas-vindas a todos, mas em especial a professora Vanille Pessoa, que é uma honra tê-la conosco aqui, né, uma pessoa com uma vasta experiência no assunto e que vai trazer tantas informações importantes, não só para a formação, mas para a trajetória profissional dos nossos alunos, dos nossos egressos. Enquanto coordenação, então, eu desejo a todos um excelente evento e gostaria de ressaltar a importância das semanas acadêmicas, das jornadas acadêmicas da universidade junto aos alunos, o diretório acadêmico organizando uma semana acadêmica, então, uma trajetória extremamente importante na formação dos nossos alunos, no contato com os palestrantes, né, contato com patrocinadores, mas, sobretudo, a organização de um evento com aspectos científicos que são importantes durante a nossa formação. Queria agradecer a todos os alunos que se empenharam, então, nessa organização, a todos os alunos que estão conosco assistindo a essa semana acadêmica, mas, sobretudo, a todos que ajudaram a organizar essa semana acadêmica, os nossos professores, tais, e os alunos que eu aqui já mencionei. Não poderíamos ter uma palestra diferente para essa abertura, né? Falar sobre a ética, em especial a ética na formação e no caminho profissional, diz muito sobre o profissional que está à nossa frente, diz muito sobre o serviço, o atendimento, o produto que nós vamos disponibilizar aos nossos usuários, aos nossos pacientes, a todos que necessitam de uma promoção da alimentação adequada e saudável, que necessitam de segurança alimentar e nutricional. E um papel extremamente importante da academia, dos cursos de graduação e também dos cursos de pós-graduação, a discussão do ensino da ética, né? O ensino da ética ele deve transcender simplesmente uma discussão de código de ética e de questões de natureza corporativa. Discutir sobre ética é também vivê-la, a ética. E por isso nós sentimos tanta falta dos corredores, né? Das falas, do ouvir, do vivenciar. O ensino remoto ele foi muito importante para nós ao longo da pandemia, mas ele peca em muitos aspectos. E talvez uma das questões éticas seja nós, né, sabermos e aprendermos a vivenciar a prática do ensino, a prática profissional nessa nova modalidade. Então, a ética é uma ciência que nunca para, nunca se estabiliza e que ela precisa se movimentar diante dos desafios da contemporaneidade, mas, sobretudo, com as raízes, né, do seu conceito, dos seus conceitos, né, e das suas origens. Queria muito, então, agradecer a Vanille e dizer que nós estamos ávidos para ouvi-la, né, de toda a sua experiência, e tenho certeza que todos que irão, né, lhe assistir e lhe ouvir, que isso seja uma sementinha de pensamento, de reflexão, mas, sobretudo, de exercício, né, de algo extremamente importante. Então, declaro aberta essa semana acadêmica do curso de nutrição da Universidade Federal de Santa Maria, com o tema A Ética Profissional Acadêmica, com a professora Vanille Valério Barbosa Pessoa Cardoso. A professora Vanille possui graduação em nutrição pela Universidade Federal da Paraíba, mestrado em Ciências da Nutrição pela Universidade Federal da Paraíba. Atualmente está cursando o doutorado na mesma instituição. É professora assistente da Universidade Federal de Campina Grande e coordena o Núcleo de Pesquisa e Estudos em Nutrição e Saúde Coletiva, Núcleo PENSO. É conselheira do CONSEA da Paraíba e tem experiência na área de nutrição, com ênfase em saúde coletiva, atuando nos temas de segurança alimentar e nutricional, educação alimentar e nutricional, obesidade e formação profissional. Seja bem-vinda, Vanille. Oh, meu Deus, eu fico emocionada com tanta história a respeito de uma pessoa só. Gente, é um prazer estar aqui com vocês, né, eu amo falar, já botei até o cronômetro aqui, porque senão a gente fica até amanhã falando.
E agradeço muito ao convite, para mim é muito especial. Eu adoro conversar com estudantes, com futuros nutricionistas, porque eu acho que a gente tem como construir essa profissão todos os dias e de uma forma mais mais ampla, vamos dizer assim, construir uma nutrição que ela diga e faça tudo que a gente sabe que ela é capaz de fazer. Então, assim, estou muito feliz, muito obrigada, e queria que a gente pudesse conversar, tá? Eu vou projetar aqui o que eu preparei para vocês. Deixa eu ver. A internet caiu, meu amor? Não, nós estamos te ouvindo, mas agora ela caiu, sim. Vamos então aguardar. A professora Vanille teve um probleminha na sua conexão e em breve a gente está de volta com a sua apresentação. Agora ela voltou. Sem emoção, gente, é assim, a vida sem emoção, ela não faz sentido, entendeu? Eu Exatamente. acho que a gente tem que ter esses momentos emocionantes. Vamos de novo, olha, agora vai. Ai, gente, enfim, vamos lá. Agora vocês estão vendo? Tudo certo. Uhum. Pronto, é com emoção. Então, né, quando me convidaram para estar aqui com vocês, eu até disse: "Falo sobre formação, vou já tenho um negócio pronto aqui de formação, já converso com os meninos e as meninas sobre isso". E aí me foi pedido para falar especificamente sobre ética, né, trazer um pouco aí de uma conversa aí sobre ética profissional e acadêmica, e eu espero que a gente possa construir aqui umas ideias juntas, e que a gente possa conversar ao final, tá? Toda vez que eu vou falar em algum lugar, é de praxe, quem já me ouviu falando sempre vai ver falando por aqui inicialmente. Eu gosto de falar do meu lugar de fala, então eu falo da Paraíba, né, como a colega me apresentou, eu sou professora, mas eu sou professora numa cidade específica chamada Cuité, que é onde está aqui o destaque aqui no mapa da Paraíba. É uma cidade de 19.000 habitantes e que, por conta de uma política da, da expansão do ensino superior que a gente viveu tempos atrás, foi criada essa instituição pública federal num lugar com 19.000 habitantes, né? É uma cidade muito pequena, e a minha instituição é a Universidade Federal de Campina Grande, ela é multicamp, então ela, além da sede que fica em Campina Grande, tem Cuité, Cajazeiras, tem outros lugares da Paraíba, como a gente pode ver aqui no mapa. A cidade de Cuité, ela fica na região geográfica que a gente chama de Curimataú paraibano, que é um lugar tipicamente seco, então a gente tem muita... Quando eu cheguei em Cuité, tinha água na torneira. Faz 11 anos que eu estou lá e desses 11 anos, eu acho que 9 anos não tem água na torneira vinda direto de um açude que abastece a cidade, etc. Os açudes secaram e a água que vem da torneira ou você compra de um carro-pipa ou de algum fornecedor de água, e as pessoas que não têm, ou você fura um poço e acha água, né, e usa essa água, ou as pessoas que não têm condições de comprar, elas recebem água da prefeitura. Então a gente está nesse espaço, né, a gente está falando desse cenário real. E aqui é fotos, né, do meu campus, que convido vocês a um dia conhecerem. Estou doida para que o mundo volte a ser presencial. A professora falou uma coisa importantíssima: os corredores faz falta, né? Essa conversa que a gente vai ter aqui hoje, conversando de perto, era outra coisa, né, também. Então que a gente possa voltar ao mundo presencial e poder conhecer, né, lugares, não só mais pessoas assim, numa telinha, mas que a gente conheça lugares. Bom, a ideia é a gente conversar, ampliar aqui as conversas sobre ética, e é impossível falar sobre isso e não começar lembrando de algo importante, que é: a gente não nasce ético, né? As pessoas, elas não nascem ética, elas se constroem, né? Essa estruturação ética que a gente vai tendo nas nossas ações, do que a gente faz, elas são construídas e elas fazem parte do nosso desenvolvimento. É por isso que, quando a gente está falando de formação, é tão importante estar falando sobre essa ética desde o início do curso, desde o primeiro período, para que a gente possa construir essa pessoa, esse futuro nutricionista ético, né? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar. A gente aprende, a gente constrói, a gente faz junto, a gente pensa junto sobre isso, né?
A humanização, a socialização, essa vida que a gente tem com outras pessoas, ela constrói a ética individual, né, e que deve ser praticada nessa vida que a gente tem em sociedade. Eu sei que existem pessoas que têm uma dificuldade de entender que a gente vive em sociedade, mas aí a gente que compreendeu, é nosso papel tentar colaborar nesse mundo que a gente vive, nesse espaço que a gente vive, para que as outras pessoas com entendam, né, o que é viver em sociedade, que para viver em sociedade eu preciso ter essa construção ética das minhas posturas, né, das minhas ações. Então, a ética, ela é importantíssima, ela é necessária para que a gente tenha essa vida em sociedade, para a humanidade como um todo, né. Ela tem sido o principal regulador do desenvolvimento histórico, cultural da nossa humanidade, né, e ela tem essa referência a princípios humanitários fundamentais que são comuns a povos, nações e religiões. Então, para que a gente pense que haja uma conduta ética, é super importante que exista um agente consciente, né, um sujeito consciente das suas ações. Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa desenvolver quando a gente quer falar sobre postura, sobre ética, é a gente ter noção de quem a gente é, de que lugar a gente está, qual é o nosso papel nos lugares. Então, ter consciência do ambiente, do teu papel na sociedade é super importante. E aí eu estou aqui falando com né, como eu acho que tem vários estudantes de nutrição que agora, dentro desse curso, né, o que é que eu estou entendendo que vai ser meu papel no mundo? Eu estou fazendo nutrição para quê, né? Que nutricionista é esse que eu vou ser? É para fazer o quê que eu quero esse negócio mesmo? Vocês já pensaram sobre isso? Depois eu quero saber em que período vocês estão, mas eu super gosto de dialogar pensando com estudantes, pensando no sentido de que, por que que eu vim parar aqui? É uma. Por que que eu continuo aqui? E o que é que eu quero fazer quando eu sair desse momento aqui de formação, né, de graduação? Porque formação não vai acabar nunca mais, tá? Para sempre estudando. Mas essa graduação, né, que vai me levar a me construir enquanto nutricionista, eu quero o quê com isso? É para quê? É para ser rico? Eu fiz esse curso para ser rico. Qual foi o objetivo, né? E dentro desse entendimento do que a gente da consciência que a gente tem que ter, né, dentro dos nossos espaços de atuação, existem sempre, né, vocês quem já pagou a disciplina, quem já cursou a disciplina, ou se tem mais de uma disciplina, tem disciplinas de éticas no curso, né, ou está diluída em várias disciplinas, em vários componentes curriculares, existe sempre a necessidade de fazer essa distinção da ética e da moral, né? A ética enquanto noção de bem, permanente, universal, e a moral, uma regra do bem conviver, né? A moral relacionada muito a características morais de uma sociedade, que é mutável ao longo do tempo, que é mutável dependendo das, dos povos que a gente estiver falando, né? Existem situações que são possíveis, que não existem contradição moral em alguns lugares e que em outros tem, né? A gente tem vários autores falando sobre isso, né? Eu gosto muito desse conceito do Cotrim que fala que moral é o conjunto de normas, princípios e costumes que orientam o comportamento humano e tem como base valores próprios de uma dada comunidade e grupo social. Então, a gente hoje também no contexto que a gente vive, falando tanto em sociedade moralista, né, eu acho que a gente dava para passar aqui uns 3 dias falando um pouquinho sobre essas questões relacionadas à moral, mas também não é o nosso foco aqui, não vamos nos aprofundar nisso, né. A origem da palavra ética também não vou me deter, porque vocês veem isso de alguma forma. Os slides eu posso deixar com a professora, tá. Eu deixei alguns slides, tem bastante texto, para que depois possa ser utilizado de alguma forma para vocês, então fica à vontade para vocês depois. Então, a ideia de pensar, né, essa distinção da moral, a moral normativa, né, como algo de norma e a ética, e a professora aqui antes da minha fala já falou sobre isso, né, antes da gente estar falando de ética profissional, é importante que a gente entenda a nossa função dentro desse mundo como seres éticos, né, para além da profissão. Eu costumo dizer aos meus alunos que antes de querer formá-los, né, de constituí-los como nutricionistas, é importante que a gente se entenda como ser humano e como cidadão.
Então, lembra que eu falei que a gente tem que ter a consciência, um agente consciente das coisas? Eu tenho que ter essa consciência que antes de ser nutricionista, eu sou ser humano, eu sou cidadão, e o que é que isso implica dentro do meu fazer como nutricionista e dentro do meu viver como ser humano e cidadão, né. Então, também deixo aqui algumas textos, né, eu gosto muito desses autores, falando, trazendo um pouco dessa parte teórica da diferença de ética e moral, né. Pensando, ó, que a moral é mutável, né, ela está muito relacionada às práticas culturais de determinados povos. Eu adoro a Marilena Chaui, aí eu trouxe um recortezinho aqui de uns textos que ela tem muito maravilhosos sobre ética, né, e ela diz, né, essa coisa de que tem que ser consciente é dela, né, e ela fala que isso significa da pessoa entender a diferença entre bem e mal, certo e errado, permitido, proibido, vício e virtude, né. O sujeito, ela chama o sujeito moral ou ético, ou seja, a pessoa, ela só pode existir se ela conseguir preencher alguns pré-requisitos, umas condições, e ela traz essas 4 condições que eu deixo aqui também o texto para vocês depois, e tem a referência do texto para que vocês leiam, quem gostam do material, né, do assunto. Aliás, gostar do assunto de ética, todo mundo tem que gostar, só queria dizer isso a vocês, viu. E ela traz essas 4 condições, né, ser consciente de si e dos outros, como isso é importante, gente, a gente ter noção de quem a gente é, da no dos espaços que a gente circula e das outras pessoas, né. A gente costuma dizer, não sei se vocês já ouviram essa história, né: "Ah, minha liberdade termina onde a sua começa". Isso é terrível, né, a minha liberdade só existe quando a tua existe, né. Eu não consigo ser livre num espaço em que você não é. Então, ser consciente de si e dos outros é papel fundamental para que a gente entenda quais são as nossas condutas, em pensar em nos construirmos pessoas éticas, né. Ser dotado de vontade é o que ela traz também, né, mas no sentido de ter uma capacidade de controle e orientação dos seus próprios desejos, impulsos e tendências, né. É importante que a gente saiba, né, lidar com os nossos desejos e vontades. Ser responsável. Poxa, gente, responsável é uma palavra que a gente passaria uma tarde também aqui conversando sobre o que é ser responsável no campo global e no campo da nutrição, né. Quando eu decido ser nutricionista, qual é o meu compromisso de responsabilidade com o outro? Onde é que está? Onde é que em que espaço, né, quais são os limites, e onde é que eu tenho que entender até onde eu tenho que entender que não é: "Vai lá, faz isso aí, ó, se tu não fizer é problema teu". Qual é a minha responsabilidade, né, enquanto profissional? Muito importante. E a quarta condição que ela traz é ser livre, né. Então, nessa ideia de liberdade que eu falei para vocês, a liberdade sendo construída coletivamente, porque não adianta eu construir uma liberdade para mim e o outro não conseguir ser livre, a gente vive em sociedade, não dá para pensar em ética nesses aspectos. Então, resumo dessa conversa toda inicial, de resumo da ópera, né. Eh, Adoro essa piadinha de ética. Ética é algo que todos precisam ter, alguns dizem que têm, poucos levam a sério e parece que ninguém cumpre à risca esse negócio, né. E aí eu queria que a gente começasse já a pensar por que que é tão difícil ser um sujeito ético? Por que que as pessoas dizem que é tão difícil ser ético? E aqui, nesse contexto brasileiro, que é o nosso espaço de vida aqui, o que que significa ser ético? Eu não sei se vocês já passaram por isso, já sentiram isso, já ouviram, mas, de vez em quando eu escuto, assim, alguém dizer assim: "Ah, que a pessoa ser honesto, ser ético, ser correto no Brasil é ser besta", né. Todo mundo faz assim, então não faz sentido eu não fazer. Então, quando a gente entende que esse princípio leva ao caos, e aí não vai dar certo para ninguém, quando a gente quebra essa corrente do "todo mundo faz, então eu vou ter que fazer também", né, a gente consegue mudanças importantes, né, a gente consegue construir posicionamentos que levam não só a nossa profissão, o nosso espaço, mas o nosso país para um outro lugar. E a gente está precisando levar nosso país para outros lugares, né não, gente? Eu acho que a gente está precisando de outros espaços aí, de construir outras possibilidades de vida, inclusive, nesses tempos que vivemos, né. Dentro dessa ideia, de ética, moral
e construção, a gente tem algumas virtudes que a gente chama virtudes profissionais, que essas virtudes elas devem estar presentes para a construção desse sujeito, né, ético que a gente quer que se desenvolva. Então, algumas virtudes profissionais, um monte aí que eu trouxe para vocês, né? Menino, para ser nutricionista tem que ter isso tudinho. Pois é, então, né? Nunca te disseram, pois eu te digo agora. Não é só saber calcular quantos gramas de carboidratos, lipídios e proteínas. Existem competências, existem virtudes, existem habilidades que a gente precisa construir que vão muito além, para muito além da nossa necessidade técnica de saber fazer uma dieta, por exemplo, de saber orientar o indivíduo quanto ao que ele consome ou não consome, né? E essas virtudes, gente, muitas delas, elas estão tão em falta, estão faltando tanto na organização do nosso povo, né, da nossa população e dentro da nossa profissão, né. Dentro dessas virtudes, eu queria chamar a atenção para a humildade, né, que é uma virtude profissional importante para esse desenrolar, que parece que dentro dos cursos da saúde uma vez uma paciente eu fui nutricionista de PSF, sabe, meu povo, eu trabalhei 6 anos como nutricionista de unidade básica de saúde. E aí, uma vez, quando eu comecei a trabalhar muito novinha, tinha uma carinha de nova, sabe. E aí uma paciente, depois uma usuária lá da unidade, depois que eu atendi, ela parou para mim e fez assim: "Você se formou aqui?" Eu disse: "Aqui aonde?" "Aqui mesmo, assim, onde todo mundo se forma." Eu disse: "Foi, por quê?" É porque parece que essas pessoas, né, os doutor de saúde, assim, eles aprendem a como destratar, né, o paciente. E você não frequentou não essa forma ela disse: "Essa aula?" E aí isso nunca mais saiu da minha cabeça, sobre como que a gente se posiciona diante dos nossos usuários, né, clientes, pacientes, como vocês queiram chamar, né. A gente se coloca de uma forma que parece que a gente está em outro patamar, e a gente não consegue construir saúde com as pessoas dessa forma, né. A gente não consegue, porque humildade é uma das virtudes profissionais que são necessárias para a nossa prática, né. Então, pensando agora, afunilando aqui para a ética profissional, entendendo ela como parte dessa ciência, né, ela tem ela pensa nesse conjunto de normas, de condutas que devem ser postas em práticas quando a gente estiver exercendo a nossa profissão, né. Para a gente fazer um contraponto aí dessas virtudes profissionais que eu falei para vocês e o código de ética do profissional que a gente tem, né, pensar quais são os critérios de condutas de um indivíduo perante o seu grupo e a sociedade, e aí a gente vai construir as virtudes profissionais que a gente precisa ter. E pensar que esse código de ética que a gente tem tão falado, né, o código de ética para ser conversado, ele nada mais é do que um contrato de classe, né, a classe e os órgãos de fiscalização do exercício da nossa profissão e que vão passar a controlar a execução do que a gente desenvolve, do que a gente faz, né. E por isso que surge a necessidade da gente ter um código de ética e de conduta, né, ele se chama Código de Ética e de Conduta do Nutricionista. Ele a necessidade de existir esse compêndio aí de regrinhas, né, ele vai fazer essa identificação das regras de conduta que devem ser realizadas, que devem ser seguidas por qualquer grupo profissional específico, o nosso é esse, cada profissão tem seus códigos, né. Os códigos eles precisam sempre passar por revisão, né, a partir do momento em que existe avanço tecnológico, mudança na sociedade, mudança na for tem que ter revisão, e por isso que o código de ética da gente foi revisado várias vezes, né. E a construção precisa sempre ser coletiva. Então não existe, você pode pensar, estou até aqui com o meu para depois a gente pensar nele, a gente não pode: "Ah, o CFN inventou esse código e agora manda aí a gente fazer e cumprir do jeito que tem que ser". Não é assim que os códigos são elaborados, né, a construção ela é coletiva, ela precisa ser coletiva. Então toda a comunidade possui esses elementos qualificados e que vão pensar, a gente tem um código de ética para dizer o que é que está fora dele: "Ó, aqui você tem que seguir por aqui, não vai por ali". O nosso código de ética serve
para isso, né, para eliminar conflitos. A gente estuda, né, conhece o que esse código traz dentro da nossa formação, é preciso que tenha. Algumas instituições têm disciplinas com esse nome específico para trabalhar a ética, outras instituições acham que deve estar diluído. Como a gente tem a nossa lei de diretrizes e bases, não obriga um currículo mínimo, né? Então a gente pode fazer do jeito que a gente quiser. As instituições são livres para fazer do jeito que quiser. Então, tanto você pode ter disciplina, como ela pode estar, o conteúdo pode estar dissolvido durante o curso todo, por exemplo. E uma das funções, né, desse código de ética é eliminar os conflitos éticos que existem da nossa profissão. E muito importante, gente, é preservar a sociedade de maus profissionais, né. E aí, às vezes, as pessoas não conseguem entender muito bem por que que existe isso e começa a se questionar, fazer alguns questionamentos que eu queria que a gente inclusive conversasse ao final. Eu fiz uma linha do tempo aqui bem enxuta, para que a gente chegasse nessa construção do nosso código de ética atual, pensar, ó, que o primeiro curso é de 1939, a gente tem em 1967, né, a lei que vem dispor sobre a profissão do nutricionista, a gente vem em 78 com a criação dos conselhos federais e regionais. Em 81 a gente tem a criação do primeiro código de ética, né? Em 91 a gente tem a lei e vem uma necessidade junto com a lei que regulamenta a profissão, a necessidade de reformular o código que estava vigente. Em 94 a gente tem o lançamento do código que ficou em vigor até 2004. Aí a gente percebe que precisa né, revisitá-lo, revisar o que está tendo. A gente tem uma resolução, a 334 de 2004, que era, né, a resolução de ética, que veio ser revogada depois em 2014 pela 541, até a gente chegar no nosso código de ética hoje, que é o de 2018, né? Então, percebeu-se, o último era esse, 2014, a necessidade de que a gente tivesse uma construção de um novo código de ética. E essa necessidade partiu desse olhar atento, né, e cuidadoso do próprio CFN, que acompanhava, que vem acompanhando ao longo, desde a sua criação, toda a complexidade da atuação do profissional, né, da atuação do nutricionista, e percebendo que muitas mudanças ocorreram, precisava ter um novo código de ética. Ele foi feito em várias etapas, gente. Tem gente que não sabe, né? Pensa que foi vindo assim de goela abaixo, como diz aqui na Paraíba, mas foram muitas reuniões, foi uma comissão montada para discutir isso, muitas reuniões realizadas, gente, muitos seminários foram feitos, foi criada uma comissão específica para construir, foram anos de construção, né? Foi um tempo para que ele fosse construído, até que foi mandado para validação, né? Foi feita uma consulta pública com a versão final, para que a categoria fizesse suas considerações, até que em 2018 a gente teve a nossa resolução 599, que é o nosso código de ética e de conduta. Gente, não tem como ser nutricionista, não tem como ser estudante, passar por esta graduação e não estar apropriado deste código de ética, porque ele rege a tua profissão, né? O que você pode e não pode, deve e não deve, quais são as suas condutas diante da profissão que você escolheu. Então ele vai desde as responsabilidades, né, profissionais até aquelas infrações e penalidades que o indivíduo sofre caso não as cumpra. Então é muito importante que a gente olhe para o código, não desse, ai, que abuso, né? Não com esse olhar, ai, meu Deus, coisa chata, ler norma, mas como algo que rege a nossa profissão. O CRN2 fez uma campanha aí um tempo, eu nem sei mais qual foi o ano, fizeram vários cards que traziam alguns artigos, né, do código de ética para ser discutido com a comunidade como um todo, que eu achei sensacional, copiei e trouxe aqui para vocês, fiz um Ctrl+C, Ctrl+V geral, sobre
eles fizeram post sobre os artigos mais sensíveis, sabe? É vedado ao nutricionista anunciar promoção, desconto para seus serviços e honorários. E tem coisas que são vedadas no nosso código de ética que eu vejo muitas vezes o nutricionista questionar assim: por quê? Por que não pode? Todo mundo pode. Sabe aquele negócio de todo mundo pode? Que a gente escutava isso, a gente dizia isso para a manhinha. Ah, manhinha, todo mundo pode isso, porque eu não posso. A nossa mãe já ensinava que a gente não era todo mundo, não era não? O código de ética tem isso, né? Tem uma galera aí que se forma e fica, por que não pode? Por que a gente não pode estar fazendo promoção e vinculando os nossos nomes à promoção e fazendo merchan? A gente lida com saúde, né, gente? Tem uma questão. E aí, nesse mundo de lidar com saúde, eu queria que a gente pudesse também, pode ser uma coisa para a gente conversar no final, o que é que a gente entende por saúde, né? Quais são as nossas construções teóricas e práticas sobre o que é saúde? O que é ser um profissional da saúde? O que é promover saúde? É, é trincar a barriga dos meus clientes? É isso? Fazer saúde é deixar todo mundo com barriga tanquinho? Que saúde é essa que a gente está querendo construir? Quais são os nossos conceitos, né, de saúde? A gente tem um dos conceitos que eu mais gosto de saúde, ela vem lá da Conferência de Saúde, que diz que a saúde ela é resultante de um conjunto de direitos, né? De alimentação, habitação, cultura, lazer, ela é a saúde é o conjunto disso. Quando a gente não tem lazer, a nossa saúde é atingida. Quando a gente não tem saneamento básico, a nossa saúde é atingida. A gente não pode estar formando nutricionistas que está pensando que saúde é subir numa balança e cumprir um número de peso para que o IMC fique menor que 25 quilos por metro ao quadrado. Esse conceito de saúde, se é esse que a gente está construindo, a gente tem que revisitar, a gente tem que repensar, né. E uma dos artigos que são mais discutidos no código sobre o antes e depois, né, muita discussão, sobre esse artigo, por que não? Ah, todo mundo faz, por quê? Mas professora é um jeito de conquistar cliente, né, é um jeito de mostrar o quão bom profissional eu sou. E eu sempre reflito com essas pessoas que falam isso: "Poxa vida, você passou 4 anos, 5 anos, né, estudando nutrição, e o único jeito que você tem que dizer que é bom é mostrando o corpo de alguém". Eu acho que a gente precisa conversar um pouco mais sobre isso que você escolheu fazer, né. Porque se é só assim que você consegue mostrar que você é bom, tem alguma coisa errada aí também no teu conceito de bom. Quando a gente diz que não deve ter um antes e depois nas postagens de nutricionistas, gente, porque isso não é uma ideia louca da cabeça, já existe estudo comprovando o quanto que isso tem interferência na saúde mental das pessoas, por exemplo. As pessoas, elas modificam de corpo, o seu corpo de forma diferente, né. Se eu e você fizer a mesma cumprir as mesmas prescrições dietéticas, os nossos corpos vão reagir de forma diferente, porque a gente é diferente. E aí, se eu crio algo como modelo para que o outro olhe e queira ficar igual àquilo, isso pode gerar problemas gravíssimos no indivíduo, porque ela pode nunca chegar a ter aquele padrão ali, porque não é dela. Então, é importantíssimo que o nutricionista não use esse artifício de estar mostrando nem o corpo dos outros, nem o seu próprio corpo, nem com autorização. Não precisa mostrar corpo, gente. Corpo é a casa da gente, cada um tem o seu, cada um tem um jeito, o corpo da gente é diferente. A gente trabalha com saúde, né? A gente tem que construir ideias de saúde com os indivíduos. Então, isso é bem, né, bem forte na nossa quando a gente vai discutir o código, e aí sempre tem, né, e as blogueira, né, mas as blogueira pode agora, tá vendo, as blogueira pode, eu não posso. Toda vez que alguém, um nutricionista diz isso também, eu fico pensando: "Mas rapaz, a pessoa tá querendo se nivelar com a blogueira? É mesmo isso?". Você está questionando blogueira, gente, nem não é profissão, não tem código de ética não, blogueira. Blogueira é um ser, né, que é um negócio que surgiu bem recentemente. O código não serve para blogueiro, o código serve para você que está fazendo nutricionista. "Ah, mas ela está fazendo".
Se ela estiver exercendo profissão de forma ilegal, uma das coisas que pode ser feito é acionar o Ministério Público, por exemplo. Se está exercendo a profissão de forma ilegal, como qualquer outra, a gente pode acionar o Ministério Público. Às vezes a gente não sabe o que fazer, a gente diz coisas que a gente não sabe. Eu fui do Conselho Federal de Nutricionistas por 3 anos, né? A última gestão eu estive presente, 2018, 2021, e fiquei acostumada a escutar, a receber e-mail, a gente olha tudo que mandam, né? Esse conselho não faz nada. Para que serve o CFN se não faz nada? Essa ideia de um estudante, né? Menina, era estudante assim do 4º período, que muito cheio de sabedoria, este conselho não faz nada. Você já leu o regimento do conselho? Não preciso, eu só sei que não faz nada. A gente precisa sair desse lugar do senso comum aí, de que as pessoas falam e o povo reproduz como se fosse verdade sem conhecer, porque vocês escolheram uma profissão, né? Vocês fazem parte de uma ciência da nutrição. Não pode estar repetindo coisa loucamente aleatória, né? E é por isso que é importante a gente entender o papel de cada entidade de classe, para a gente não estar cobrando de um lugar aquilo que não diz respeito a ela, né? Então, o Conselho Federal de Nutricionistas é uma autarquia, não tem fim lucrativo, que todo mundo acha, né, que conselheiro ganha dinheiro para ser conselheiro. É uma atividade voluntária, e ele tem essa função de normatizar, orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício e atividade da profissão de nutricionistas e técnicos em nutrição e dietética. Então, essa é a função, gente: normatizar, orientar, disciplinar e fiscalizar. Então, quando a gente não entende isso, a gente quer que o CFN e o CRN faça coisas que não diz respeito, que não é da sua ossada, que não é da sua responsabilidade. Por isso que a gente precisa entender, né? A gente divide o Brasil em regionais, né? Hoje a gente tem aqui já está antigo, não tem um mapa novo ainda, eu não vi no site do Conselho. O CRN6 se dividiu em 2, tá? E agora a gente tem o CRN 11, já regulamentado, composto por Maranhão, Piauí e Ceará. Então, aqui já é o CRN 11. E aí todo mundo, né? A gente só escuta. Alguns estudantes de nutrição entendem com o CRN só assim, para botar a frase no Instagram: vem CRN, né? O conselho regional é o teu conselho de classe, né, que ele tem essas funções, né, semelhantes, é um sistema, o federal é o órgão em âmbito federal, e tem os regionais, que têm a mesma função de fiscalizar, orientar, e que você só pode exercer a tua profissão se você estiver inscrito, né, se você estiver registrado no teu conselho de classe, porque, lembra, para proteger a sociedade de maus profissionais. E aí a gente tem mais duas entidades que as pessoas confundem com o conselho, que é sindicato e associação. Não vou me deter a isso, mas vou deixar o texto aqui para que vocês possam servir de base para a gente ficar olhando. Sindicato, sim, tem relação com os direitos trabalhistas, regulamentação trabalhista, que um monte de gente acha que é do conselho. Aí fica, fazer, regularizar não sei o que, o conselho não faz, né? Como se fosse função do conselho, né? E as associações são outra coisa, né? Outro tipo de entidade. A nossa grande associação é a ASBRAN, né? Associação Brasileira de Nutrição. Aqui eu botei o símbolozinho do sindicato aqui da minha região, tá? Da Paraíba, mas cada estado tem a sua organização de sindical, e é muito importante que tenha, porque são nesses espaços de sindicatos que a gente vai estar discutindo, por exemplo, piso salarial, jornada de trabalho, etc. Embora hoje o CFN acompanhe a questão legislativa relacionada a isso. Então, por exemplo, existem PLs, né, projetos de lei aí discutindo o piso salarial. O CFN tem hoje um assessor parlamentar que fica de olho nisso, e o CFN advoca, se fica lá tentando fazer, né, participar, contribuir com as decisões. Mas quando a gente quer cobrar, a entidade é sindicato. Vou deixar aqui para que depois vocês possam utilizar como, né, recurso de consulta. E para ir finalizando aqui a conversa, não tem como falar sobre tudo isso e não trazer para a nossa formação, né? Para a formação profissional. Esse conjunto de atividades que a gente tem, que a gente desenvolve aí ao longo dos anos, para que no final a gente receba, né, o tal do diploma
que agora eu sou nutricionista, né? Algumas pessoas entendem a formação como pagar disciplinas. Eu até falei aqui durante a minha fala, e corrigir, cursar, né? A gente tem essa mania de falar sobre pagar, eu estou me policiando. Pagar disciplina para pegar o diploma para ir fazer dieta. Pronto, tem gente que imagina que a formação de nutrição é isso, é fazer isso. E tem muita coisa aí nesse meio, entre a entrada e o diploma, que a gente precisa construir, pensar que competências a gente quer desenvolver, que habilidades a gente quer construir, para que a gente seja um profissional, né, para que a gente seja um profissional da saúde, para que a gente seja nutricionista, né, para a gente não escutar. Quer ver um negócio que eu escuto, que eu acho o ó do borogodó? Quando alguém diz assim: "Ai, porque nutricionista, né, é meio psicólogo, né, nutricionista precisa ser meio psicólogo", mas me dá uma dor no coração, sabe, porque a gente não gosta quando outras profissões querem ser nutricionista, né, a gente não gosta, mas a gente abre a boca de boas, assim, para dizer: "Ah, a gente é meio psicólogo". Nutricionista não é meio psicólogo, não é meio nada, nutricionista é nutricionista. Se você acha que nutricionista que escuta é meio psicólogo, você está construindo uma ideia errada sobre nutricionista. Nutricionista precisa escutar, isso não é ser meio psicólogo, psicólogo é outra coisa. Então, o que é que a gente está entendendo nessa nossa formação? Quais são as características, quais são as ações, as competências que a gente está construindo para ser esse profissional? Tem 2 livros que já são bem antigos, né, da década aí de 90, tem gente que não era nem nascido, e que esses dias eu precisei reler, o da Bose principalmente, Profissionalização e Conhecimento da Nutrição, né, esse livro é histórico, um livro antigo que a gente lê, parece que ele foi escrito esse ano. E aí, vários trechos dele parece que foi escrito esse ano, e a gente tem que refletir sobre isso, por que que não mudou? O que está acontecendo que o tempo passa e a gente está vendo uma formação com lacunas nos mesmos lugares? As mesmas coisas continuam. Quem é responsável por mudar isso, gente? Eu e você. Eu e você, que escolhemos a nutrição. Então, é a gente que faz esse processo ser modificado, né. Eu fiz um recorte aqui só para vocês entenderem o tamanho do nosso buraco aqui. Existem 2 lugares que a gente pode pesquisar sobre o número de cursos de nutrição, e qualquer curso, né, do Brasil, na internet. Um dado é o do INEP. O último dado, que agora ficou famoso esse nome, né, por conta aí dos problemas que a gente teve recentemente no nosso governo. O INEP, o último dado que a gente tem do INEP é de 2019, é um dado que não se atualiza muito rápido. Então, em 2019, que é o último dado do INEP, a gente tinha registrado 650 cursos de nutrição presencial, e aí está dividido por regional, porque é mania de quem fez parte do conselho, aí a gente tudo enxerga regional. E aqui do lado, em vermelho, está o número de vagas que são oferecidas. Então pensa aí, 132.000 vagas por ano dentro do Brasil, segundo o INEP 2019. Só que tem outro lugar que vocês podem pesquisar, e vocês podem pesquisar, é aberto, tá, qualquer pessoa pode olhar, que se chama EMEC. O EMEC, esse dado do EMEC, esse muda todo dia, cada curso que abre atualiza lá. Pelo EMEC, eu fiz essa pesquisa em junho, eu tenho que até atualizar. Ele nos traz 805 cursos presenciais de nutrição. E ele também traz, né, eu trouxe aqui, fiz um recorte aqui para vocês de número de cursos, à distância que estavam em atividade. Então, gente, pensa aí esse número de curso, esse número de gente, esse número de pessoas se formando e sendo nutricionistas, e o que é que vocês estão querendo fazer com essa profissão? Pensando nesse mundo de gente que vai ser nutricionista em algum todos os anos, né, os espaços que a gente tem de atuação, a forma como a gente tem visto esses cursos se multiplicarem, o jeito que a gente tem visto a educação se mercantilizar, assim como a saúde, né, virou negócio, né, mercadoria, né. Eu abro instituição e vendo o meu serviço, que é formar profissionais da saúde. A gente tem que pensar muito sobre isso, a gente tem que discutir muito isso, principalmente nesse momento atual, nessa conjuntura governamental que a gente tem, querendo que tudo seja virtualizado, que quanto mais curso melhor, que a gente tem grandes empresários criando cursos em toda esquina. Que profissionais são esses que a gente está querendo, né? Então, nós que estamos discutindo, que somos da profissão e vocês que estão querendo ser, a gente
gente não pode se distanciar dessa discussão, porque ela diz respeito diretamente à profissão que a gente escolheu, né. Então é muito importante existir um acompanhamento e uma avaliação constante da formação dos nossos nutricionistas. Penso que a gente está vindo aí de um processo pesado de pandemia, né. Eu nunca estudei tanto na minha vida, estágio, diretriz curricular como 2020, 2021, né, todas aquelas regulamentações, as orientações, na verdade, que o CFN foi dando sobre estágio e tal. Minha gente, eu era na época, em 2020, eu era coordenadora da comissão de formação profissional do CFN, e era tanta da coisa que eu escutava, gente, eu recebia tanta mensagem, era tanta: "Vocês não querem deixar a gente se formar", as pessoas entendendo que precisavam se formar por se formar, para pegar o diploma e ir-se embora, sem ter visto gente, sem ter tido contato com pessoas. "Eu quero me formar". Esse período foi muito importante para eu refletir, sabe, o que é que a gente está entendendo? O que é que a gente está entendendo sobre ser nutricionista, né. Agora, recentemente, eu queria finalizar com vocês, compartilhando isso, alguns conselhos, alguns regionais, construíram esse material maravilhoso, né, que é um guia de princípios de ética e conduta para acadêmicos de nutrição. Então, dentro desse material tem direitos e deveres do acadêmico, que eu acho que é uma coisa que precisava ser dito do primeiro dia de aula até o último, sabe. Todo estudante tem que entender quais são os seus direitos e quais são os seus deveres, né. Tem estudante que termina o curso e nunca leu o regulamento da sua instituição, não sabe. Não sabe qual era os prazos de nota, não sabe de nada. Ou ele chega e como é que a gente joga um jogo sem saber as regras? Quando a gente não sabe as regras do jogo que a gente está participando, a gente leva lapada, a gente não vai jogar bem. Então é super importante que a gente conheça, né. Dentro desse material traz alguns elementos de o que é vedado, né. E aí, meu povo, eu podia passar uma tarde só com isso aqui, só com essa coisa aqui. Que é tudo que a gente vê estudante de nutrição fazendo, que dói na alma, olha, que a gente que é professor fica nervoso, fica desesperado, fica adoecido, quando a gente vê algumas coisas que estudante de nutrição faz. É quase nutricionista, meio nutricionista, nutricionista 3/8. Menino, um dia desse que eu vim descobrir o que era nutricionista 3/8. É o menino que tá é o estudante de nutrição que está no terceiro período. É o nutricionista 3/8. Então, entenda que se você faz isso enquanto estudante, você prejudica a profissão que você terá. Quando você for nutricionista de verdade, se você conseguir, né, chegar até o final, terminar, etcétera, você vai detestar os estudantes que fazem isso, porque estudante de nutrição não é nutricionista. Ó menino, isso é um negócio básico. Estudante de nutrição não é nutricionista, portanto, não pode exercer as atividades que são privativas ao nutricionista. Não pode viver em rede social prescrevendo orientação para Deus e o mundo e quem quiser. Não pode, né. E é completamente errado. E o que a gente é na nossa fase de estudante, gente, diz muito sobre quem a gente vai ser quando a gente for profissional. Diz muito, né. Então, pensar quem como você é estudante de nutrição, vai dizer muito de como você vai ser nutricionista. Esse artigo aqui eu super recomendo vocês lerem, ele é muito legal, uma linguagem boa e faz refletir bastante, que fala sobre desonestidade acadêmica, né. Aquela ideia que a gente tem que: "Ah, eu vou filar", não sei como é que vocês chamam, aqui a gente chama filar, deve ser colar, né, fazer aquelas colas para fazer aquela prova e tirar uma nota. O estudante, uma pessoa que quer ser um profissional da saúde e que cola nas provas, eu fico pensando o que é que ele está pensando na vida, né. Como é quando a pessoa chegar, né, um dia assim, né, ele vai atender como: "Só um minuto, eu vou olhar aqui", como é que faz, né? Que condutas são essas que a gente faz durante a nossa graduação? De pegar um grupo, gente, quer ver um negócio extremamente complicado eticamente falando? Vou fazer um grupo. Eu digito, você escreve. Que é isso? Coloca meu nome que eu coloco o teu no meu. A gente vai fazendo isso durante a nossa graduação. Que nutricionista será você? Que quando você for nutricionista, a negociação não é com nota. Sabe com que é? Com dinheiro. Se você não conseguiu, resistir a uma nota maior, será que você vai conseguir resistir
a um dinheiro maior, a um volume. Nós somos um povo hoje que a palavra corrupção ficou muito forte, né, na nossa fala, no nosso cotidiano. Corrupção, onde é que está a corrupção nas nossas vidas? Na sua vida de estudante? Em que espaços está existindo essa corrupção e que você nem percebe, mas você gosta de dizer que é contra a corrupção? Porque é muito fácil a gente olhar, né, o do outro ali é massa de olhar. O que que você faz? Então super sugiro aqui, indico a leitura desse artigo, né, a gente toma atitudes, a gente faz coisas na nossa profissão, muitas vezes dizendo que é porque estamos preocupados com a saúde do nosso, usuário, do nosso paciente, a gente toma decisões, condutas, a gente faz coisas, "Não, é porque eu estou preocupado com sua saúde", e eu quero muito que a gente reflita e pense se é por isso mesmo, né. Será que a gente está tomando determinadas atitudes desde quando somos estudantes, é por causa da saúde das pessoas mesmo? Se for por causa da saúde, a gente tem que ter o mesmo interesse que eu tenho numa barriga chapada, tem que ser no número de pessoas que estão passando fome no Brasil, por exemplo. É isso, é a mesma coisa? Como é que você tem visto essas questões relacionadas à profissão que você escolheu, né? Então eu fecho aqui a nossa discussão lembrando que a gente escolheu uma profissão que trata do comer, né, que trata de pessoas e a relação das pessoas com a sua comida, né. A gente não trata de nutriente, a gente trata de pessoas, e como elas se relacionam com a comida. Então a gente não pode esquecer que comer é um ato político. A gente não pode esquecer que comer é um direito, né, e que é direito porque está na Constituição Federal, né, artigo 6º, e só está na Constituição, gente, a partir de 2010, quando eu me formei em nutrição, comer, alimentação não era um direito, foi só em 2010. E como é que eu faço nutrição? Como é que eu sou estudante de nutrição e não consigo entender o que isso significa na minha profissão? Como é que eu sou nutricionista ético, que acho que sou, e não estou entendendo o que é que significa garantia de segurança alimentar e nutricional para o meu povo, para a população que eu decidi trabalhar? Como é que eu posso falar sobre profissional e ética e me desvincular disso? E viver num mundo de que eu quero chapar as barrigas das pessoas? Não dá para a gente pensar nessa formação assim, né, gente? E aí eu amo essas 2 imagens, elas estão no Instagram, nesse Instagram aqui que é Ribs, @Ribs, e eu acho que ela traduz muito esse profissional que eu penso que a gente precisa construir, né. Um profissional que entenda que a cada prato de comida, que é o que a gente, né, trabalha, com o que a gente trabalha, eu preciso entender de onde essa comida veio. Eu preciso construir com os meus pacientes, clientes, usuários, o entendimento de onde vem minha comida. Se uma comida, se uma salada crua de vegetais vem de uma terra que matou indígena para conseguir plantar lá, esse vegetal, minha gente, pode ser orgânico de onde for, ele não é saudável. Ele não é saudável, porque ele desapropriou terra, ele matou gente para existir. Se eu como um alimento, se um prato tem alimento que está cheio de veneno, ele não é saudável, nem para mim, nem para você. Não é. Então a gente tem que pensar na construção de uma profissão, da ideia do que é fazer nutrição, entendendo esses contextos. Se eu não entendo que destruir a mãe natureza faz parte do que eu preciso entender enquanto nutricionista, está me faltando muita coisa para eu conseguir ser um nutricionista ético, que seja coerente com o que está acontecendo ao meu redor, com o mundo, né. Então, eu quero que a gente pense muito o que é que a gente quer fazer, né, enquanto nutricionista, o que que a gente pode fazer. Tem um monte de coisa que a gente pode fazer na nossa profissão. A gente está vivenciando esse momento intensamente virtualizado e às vezes a gente desconecta com o que é real, né. A virtualização, às vezes, nos coloca num lugar completamente irreal e é muito importante que a gente vá
para o mundo real, para o Brasil real, para as pessoas reais, para os corpos reais, né. Então, queria que a gente pensasse sobre isso. Compartilho com vocês alguns materiais que são produzidos pelo Núcleo Penso, tá, esses materiais estão todos disponíveis nas nossas redes sociais e nas nossas, né, no nosso Instagram, lá no link da bio, vocês conseguem ter acesso. Compartilho com vocês também o canal do YouTube do Núcleo Penso, a gente tem lá um musical, minha gente, sobre segurança alimentar e nutricional, chamado Cantando Cidadania. Super convido vocês a conhecerem. Aqui a capinha dele está assim. A gente tem o musical inteiro disponível para vocês, com todos os créditos, tudo. E depois também tem um link lá que é sobre um debate sobre como a gente construiu esse musical. Super recomendo vocês terem acesso, porque fala um pouco da formação de um jeito diferente, do jeito que eu gosto de fazer, com arte, tá? Eu queria agradecer à professora Liliana Bricarello, que me cedeu aqui algumas imagens e alguns slides aí, dos slides que ela tinha sobre ética, então deixar registrado o meu agradecimento a ela. E queria finalizar com Cortella, né? Que é muito importante a gente cuidar da ética, para a gente não se anestesiar, para a gente não anestesiar a nossa consciência e para a gente ficar achando que tudo é normal, né? Vamos pensar que normal é uma palavra que a gente usou bastante, né, nos últimos tempos. Esse é o pôr do sol mais lindo da Paraíba, lá em Cuité. Muito obrigada. Aqui está minha rede social, meu e-mail, os canais. Eu tenho um canal chamado Pimenta com Baunilha, que tem alguns vídeos aí que vocês podem ter acesso a algumas discussões. 50 minutos. Misericórdia. Fala, menina. Fala muito, mas é isso. Essencialmente, além de a gente estar ouvindo as tuas palmas para excelente palestra, com certeza todo o público estaria em pé, Vanille. A tua fala é merecedora de pessoas estarem em pé. E aqui eu queria fazer esse movimento assim, de bater palmas, porque a tua fala foi realmente sensacional, assim, foi de arrepiar, porque quem vê a nutrição e a alimentação dessa maneira ampla não tem como não se arrepiar, se emocionar com a tua. Eu acho que a tua fala ela é muito reflexiva, ela faz a gente parar para pensar, e mesmo quando a gente acha que a gente está no caminho certo, a gente tem que parar e se autoanalisar a todo momento. Mas, sobretudo, nos autoavaliarmos nesse contexto assim que estamos vivendo e que de tempos em tempos a gente entra a roda gira e a gente tem novos desafios, novos problemas, novas questões emblemáticas e que eu acho que são importantes porque assim a gente amadurece, cresce, né, e aprende. No YouTube a gente tem assim só elogios, assim. Nosso corpo docente no nosso nicho interno também está muito assim emocionado com a tua fala. Né? Isso aqui está no YouTube? Meu Deus! Está no YouTube. E eu gosto sempre de dizer assim, né, que se o sotaque começa com sotaque nordestino é porque o produto é excelente, ele não é bom. Então, a gente foi muito agraciado, né, com a tua fala. E eu queria fazer algumas reflexões, se os nossos alunos também quiserem abrir os microfones, né, a professora Ellen, que está aqui, a professora Grace. Eu acho que é muito importante a gente refletir sobre tudo que foi falado aqui, né? Mas eu quero dizer que a tua fala inicial também nos toca, né? Com o quanto se a gente não para e olha para o umbigo do lado, a gente vive num mundinho muito, né, pequeno, assim. A tua fala inicial da questão da água já é uma aula, né? De coisas que é um problema que nós aqui não temos no sul do Brasil, por exemplo. Temos de tempos em tempos, mas que a seca é um problema para o agronegócio, digamos assim, né? Mas essa dificuldade de não ter na torneira, talvez ela seja, a gente vivencie uma vez a cada 5 anos que falta água na nossa casa, ou por um problema de abastecimento estrutural, não de seca. Então,
eu acho que tu já dá uma aula ali dizendo de onde a gente vem e de que cada lugar que a gente vem, ela tem uma realidade que a gente tem que lidar com isso. E parte ali eu pensei de algo que muitas vezes eu, que sou professora de saúde coletiva, às vezes não penso, né? Da questão da segurança alimentar, advinda da falta de água, né? Que a água é o nosso alimento também, né? A água também é um alimento e também é extremamente necessário. E talvez essa reflexão ela não seja feita de consumo alimentar, né? Da água Sim. e muito da produção, né? Então eu acho que ali tu já nos tocou muito, né? Então, eu queria te dizer isso. E eu acho que essa reflexão do nosso papel no mundo, ela é muito linda, né? E o papel que a gente quer o curso de nutrição, né, para a nossa vida e para o mundo, eu acho que também foi muito forte. E as responsabilidades, né? Todos nós temos responsabilidades enquanto estudante, enquanto professor, enquanto técnico administrativo, e que a gente não pode esquecer delas, né? Para que tudo tenha, para que as coisas tenham uma engrenagem sincronizada, né? Se todo mundo souber a sua responsabilidade, essa engrenagem ela funciona muito bem. Queria assim pensar contigo. Eu acho que tu trouxe essa reflexão muito bem das redes sociais. Mas eu confesso assim que as redes sociais elas me inquietam. Acho que elas são um momento, elas são uma ferramenta extremamente importante de informação, de, de disseminação de informação. Não estou dizendo que essa informação seja boa ou ruim, a gente tem as duas coisas. Mas eu, enquanto docente, né, e queria talvez, não sei se os alunos têm essa reflexão, porque é um caminho sem volta, né? As redes sociais, elas são um caminho sem volta, elas vão e elas vão se adaptando, né? A gente começou com redes sociais, eu me lembro que a minha primeira rede social foi o ICQ, né? Tinha um símbolo, uma florzinha verde, e a gente era números, né? Uns números gigantes, assim, e foi se adaptando, Orkut, MySpace, e a gente vai tendo, né, essa dinamização. Mas eu ainda tenho uma grande dificuldade de como conseguir, né, aliar. Eu acho que a gente consegue, né? Os projetos têm redes sociais muito interessantes, grandes instituições têm as redes sociais que aproximam a informação, mas ao mesmo tempo eu não sei vocês, mas ela me deixa louca, né? Porque eu vou fazendo print dos eventos, né? E daí a gente vai consumindo informação, mas talvez a gente não processe essa informação. Eu fiz print de 20 eventos, mas desses 20 eventos, quantos realmente eu aproveitei, né? Então, eu queria que tu fizesse um pouco dessa fala da utilização das redes sociais e do comportamento. Eu acho que tu falou bem, mas assim, para a gente aprofundar um pouquinho mais ela dos estudantes e dos profissionais, né? Eu achei sensacional a questão quando tu fala dos corpos, né? A exposição dos corpos, enquanto do profissional, do cliente, da sociedade, ela é uma grande exposição, né? E eu, enquanto docente, ou nós, enquanto instituição, nós não temos jurisprudência de intervir nas redes sociais, né, pessoais das pessoas, né? Então, eu acho que também não, ninguém é dono do saber, mas essas reflexões, será que a gente já perdeu o controle? Acho que sim, mas o que os conselhos de ética discutem, vislumbram sobre esses aspectos? Muito bom. Ai, meu Deus, mais uma hora eu ficaria aqui para a gente conversar mais. A coisa da água que você trouxe, né, eu só queria resgatar aqui que uma coisa que aconteceu quando eu fui assim que eu comecei a trabalhar lá, uma vez eu estava dando aula e faltou mais da metade da turma, assim. E eu: "Gente, eu fiz uma aula tão preparei um monte de negócio e tinha faltado metade". E aí eu descobri que tinha faltado metade da turma porque elas não tinham água para lavar a roupa, para ir para não tinha mais roupa limpa. As estudantes não tinham mais roupa limpa para ir assistir aula. E
E foi aí, nesse dia, que eu me toquei o tamanho da coisa que era a água, não era a minha realidade, que eu morava na capital, então eu não tinha essa realidade, né. E aí, o curso, a disciplina mudou nesse dia. Como é que eu dou aula de nutrição num lugar que não tem água e eu não estou levando isso em consideração, né. Então, uma rede se criou de organização para discutir a questão água na cidade, porque não dá para fazer nutrição sem a gente discutir essa questão. Então, é é é muito, a coisa da gente entender o espaço que a gente está, né. Cuité está ali 19.000 habitantes, e hoje a gente tem ao redor da cidade, todas as cidades pequenas têm nutricionista, por conta desse campo que foi instalado, e nutricionistas que estão antenados com a realidade, com isso que a gente está falando, né. Então, é muito isso. Ultimamente eu tenho muito diálogo com produção indígena, sabe, eu estou aprendendo demais com os indígenas. Krenak está me ensinando, está me dando banho, assim, Ailton Krenak está me dando umas lapada, cada vez que eu leio eu tenho uma crise de realidade, e fico pensando como a gente precisa evoluir, como pessoas aprendendo com os povos tradicionais, sabe. Eles sabem como lidar com o mundo, e a gente não sabe, tá bom da gente aprender com eles, então eu estou levando muito isso para minha formação. Mas rede social, eu amo rede social, adoro comunicação, poder ver. Eu acho que a rede social permite que a gente conheça pessoas. Tem um monte de gente que eu não conheço pessoalmente, que eu juro que eu conheço, que eu me sinto íntima, que eu falo, eu dou pitaco, eu mando mensagem, assim, jura que nunca vi na vida. Mas a rede social faz isso, né, e assim como chega para mim também, tem gente que fala, às vezes tem um povo que fala assim comigo, eu disse: "Menina, que ousada, repara", mas é isso, a rede social faz isso, né, a gente pensa que a gente é íntimo das pessoas. E eu acho isso muito bacana, né, isso é uma coisa legal. O que a gente não sabe usar, e isso acontece com a vida como um todo, são alguns elementos. Primeiro, a rede social, ela tem a capacidade de fantasiar a realidade, né. Então ela traz uma imagem que não é real. Você, antes de postar uma foto na sua rede social, você tirou 50, aí você botou uma. E aí, e eu não sei vocês, mas às vezes a gente gosta muito de julgar as pessoas, aí olha uma foto e faz: "Menina, essa pessoa postou essa foto, foi a melhor que ela achou, repara, tá muito acabada essa pessoa". A gente começa a fazer as nossas inferências sobre a vida do outro. Então, quando a gente entra nesse mundo, uma coisa que a gente tem que ter noção é isso, as coisas não são reais ali, né, as pessoas não são assim, aquela foto talvez nem é, quase todas têm filtro, a gente tem um momento, tem distúrbios mentais relacionados ao uso de filtro, né, pessoas que vai para um cirurgião plástico, faz: "Olha, eu quero ser assim, assim é a foto da pessoa com filtro". Eu quero ser assim. Então, esse distúrbio de realidade toca na nossa profissão muito em cheio, né, porque traz a questão de corpos perfeitos, mulheres perfeitas, mulheres que vai lá para a rede social, que é mãe, você olha assim, vai, mas como é que essa mulher é desse jeito? E não tem uma faxina nessa casa não. Ah, porque o que é? Que realidade é essa que a gente vive, né? Então eu amo rede social e eu adoro trazer muita realidade, assim. Quem me segue lá tem, entre um post de palestra, tem uma fazendo faxina, tem uma cuidando do cachorro, da outra cuidando da minha mãe. Um dia desse mandaram uma pessoa que se sentiu íntima minha, por essa razão, não sei nem quem é, nunca vi na vida, mandou uma mensagem assim para mim: "Ô Vanille, você não acha que suas redes sociais é um pouco bagunçada não? Eu acho que você está precisando de para organizar melhor, porque assim, né, você tem muitas coisas de nutrição, para você não misturar com vida pessoal, né". Eu sou "Ô meu amor, é porque no caso é minha rede social, é minha, assim, aí eu faço com ela o que eu quiser. Obrigada pela sua grande preocupação com a minha existência nesse mundo, mas é minha e eu faço lá do jeito que eu quiser". Então, a gente tem essa dificuldade, né, de entender o que é real, o que é virtual, eu acho que esse é um problema, e a disseminação de informação muito rápida e, às vezes, informação errada, né. Se você consegue pegar uma pessoa que tem a onda do seguidor e dos algoritmos é cruel, né, então aquela pessoa que consegue atingir muita gente, para você desfazer um negócio maldito, dá um trabalho danado, né, então, por isso
que eu acho que o campo de grande trabalho, por isso que foi para onde eu me segui lá no CFN, foi a formação. Se a gente tiver uma formação de qualidade, de boa qualidade, se os nossos estudantes de nutrição, que serão nutricionistas, compreenderem o que significa ser nutricionista durante a formação, a gente vai ter menos problema com a ética, a gente vai ter menos problema com a fiscalização dentro do conselho, porque você está entendendo quem você é. Então, acho que o lugar, a nossa responsabilidade de professor é muito grande. Por isso, a gente ainda não entendeu como é que usa esses recursos todos para fazer o contraponto do que esses lugares trazem, tanto de informação errada, de fake news, de nutricionista 4/8, por que que então, eu acho que é um lugar muito massa de diálogo, mas que a gente precisa conversar muito e aprender muito a como utilizar, né, e a tentar trazer realidade para esses lugares, né. Ó, essa aqui sou eu, viu. Ó, tem um filtrozinho, eu tenho um filtro do caramba nessa foto, viu, meu filho, porque tem uma mancha bem grande aqui na minha testa, olha, enfim, eh, trabalhar com realidade, eu acho que é bem importante para a gente parar, inclusive, de julgar corpos, que é o melhor lugar para julgar corpo é rede social, né, para julgar beleza, para construir ideias de beleza. Quem entra no curso de nutrição, eu acho que tem que ter uma disciplina com o nome construção de beleza. Isso, é uma disciplina sobre isso, para a gente parar de achar que estou indo fazer um curso para tornar as pessoas bonitas, que significa tornar pessoas magras. Tem gente que entra no curso de nutrição achando que vai ser um emagrecedor de corpos. E que doidice é essa? Que danado, que mundo foi esse que a gente chegou, né? Não é isso. E que beleza é essa? Qual é a beleza que você está construindo, né? Eu recomendo muito, eu li a Naomi, né, O Mito da Beleza, o livro para dar um nó no juízo da pessoa. A pessoa lê, dá vontade de sair gritando. As primeiras páginas que eu li, eu tinha vontade de pegar um megafone e sair na rua. Vou ler para vocês, porque eu queria que todo mundo entendesse. Meu Deus, entenda. Eu nunca mais, você não consegue mais olhar para uma pessoa, que a gente faz isso, né? A gente encontra 10 anos não vê a pessoa, e quando olha para o ser humano, Eduardo, nunca vi Eduardo. Eduardo está aqui na minha frente, aqui no quadradinho. Nunca vi. Aí 10 anos que eu não vejo. Menino, mas tu deu uma engordada, não foi? Gente do céu, se a primeira coisa que você tem para falar com a pessoa é o corpo dela, mas você está muito medíocre nessa vida, não tem assunto, está precisando ler um pouco, porque não tem assunto, é o corpo da pessoa. Quem engordou sabe que engordou, e precisa você dizer. Quem é magro sabe que é magro, quem é gordo sabe que é gordo. Então, isso é bonito, é isso. Menino tá bonito, hein? Emagreceu. A gente faz isso assim, ó, a gente linka na mesma hora beleza com o corpo, e tem tudo a ver com a nossa profissão, né. Eu acho que, enfim, falo já falei 50 coisas, mulher, eu falo demais, misericórdia. Não, mas é ótimo te ouvir, é ótimo te ouvir. É, o que o ensino à distância versus o ensino presencial tem de barreiras e possibilidades no enfrentamento da conduta ética? Nossa, você falou uma frase aí que eu super concordo, que é: "Não tem volta", né, eu acho que tem coisas que não tem volta mais, assim, essa possibilidade aqui da gente falar, né, eu estou na Paraíba, né, e estou aqui falando com vocês agora, é uma possibilidade que eu acho que não tem volta. Embora que quando tiver todo mundo vacinado, eu vou logo dizendo que eu não vou mais aceitar ficar falando assim, eu quero ir para os cantos, ver pessoas e sentir cheiro, que eu estou com saudade de cheiro de gente. Então, assim, existe essa facilidade, né, essa possibilidade de ampliar. Eu acho que para cursos, sabe, você fazer cursos, ter acesso a curso gratuito, pago, virtual, é muito show de bola, porque você consegue, né, ter acesso a coisas que você não tinha antes. Mas a presencialidade da formação, da graduação, é diferente você cursar uma disciplina de pós-graduação à distância e a graduação à distância. A pessoa que está fazendo a graduação tem uma estrutura e uma história, a pós-graduação é outra, né. Como é que eu faço graduação sem as pessoas saberem de como é olhar na cara das pessoas? Porque quando a gente está de frente para as pessoas, aqui eu estou vendo um monte de quadradinho, eu estou vendo pouquíssimas pessoas, o Breno, Eduardo
Ai, que nome, alguns santos, não sei qual é o nome, Grace que eu estou vendo, pronto, estou vendo essas pessoas, que é que eu estou vendo. Eu não sei quem está aí, eu não sei o que é que está. Você pode estar agora me escutando, tomando banho, e metade do que eu disse você está escutando, a outra metade talvez não. Como é que eu posso pensar em fazer o meu processo de graduação com o indivíduo dessa forma? Ah, mas é porque amplia, né? Ah, mas as pessoas têm que entender que amplia. Amplia do jeito que a gente fez lá em Cuité, um campus dentro de uma cidade de 19 mil habitantes, ampliou-lhe um negócio fora do normal. A gente tem estudantes lá que jamais estariam na universidade se ela não fosse ali naquele lugar, mas que proporciona a ele a vivência de estar numa instituição, de conhecer pessoas de outro lugar, de estar dentro de uma realidade que não tem água, que é diferente de onde ele veio, de conhecer a cidade vizinha, de saber que é muito diferente, né? Então, não existe formação em saúde à distância. Eu não estou falando que não pode existir recursos virtuais, recursos EAD. Menino show, tem muitos programas, aplicativos que são sensacionais e que a gente pode utilizar na graduação de boas. Agora, a base da nossa formação tem que ser presencial, porque as pessoas são reais, elas não são virtuais. E aí não é a mesma coisa, né. Então, o conselho se posicionou, não só o Conselho Federal de Nutricionistas, como todos os conselhos da área de saúde, a gente está aí rolando com o PL, tentando aprovar e está se encaminhando para ser aprovado para proibir cursos, no formato EAD na saúde, e aí a gente escuta um monte de coisa, né, nas redes sociais, um monte de comentário nada a ver. Esse conselho, no lugar de brigar pelo salário, está brigando pelo EAD. O conselho não briga por salário, se valer um pouquinho para se ligar nas coisas, e a gente está brigando sim, porque é o que a gente entende que é de formação. Ah, não existe curso, nenhum curso 100% EAD, é proibido no Brasil, certamente. Mas no Brasil é proibido passar fome, por exemplo, porque a alimentação é direito na Constituição, sabe? E tem mais de 19 milhões de pessoas passando fome, então é proibido, me parece que não diz muita coisa, né? A gente tem cursos de graduação em nutrição funcionando em cima de oficina mecânica. A gente recebe denúncia nesse porte aí. O curso que o endereço é uma confeitaria. Então, assim, não faz sentido a gente fechar o olho e dizer que isso é curso, não é nutrição, isso não é estudante, isso não vai ser nutricionista, né? Então, a gente precisa de mais regulamentação, a gente precisa de um olhar crítico para a quantidade de cursos que vão aparecendo, quantidade, não interessa ter milhões de nutricionistas sem estar entendendo o que é ser nutricionista. Eu venho da atenção básica, eu sempre vejo uma briga, uma luta muito grande para ter nutricionista na equipe mínima, por exemplo, que eu acho que seria um ganho sensacional, né, para a saúde. E aí, toda vez que eu penso nisso, eu reflito: será que os estudantes, se hoje fosse obrigatório ter nutricionista na atenção básica, a gente faria diferença lá? A nutrição faria diferença nessa equipe? As pessoas saberiam ser nutricionistas de atenção básica? Será que saberiam? A gente tem que pensar se a gente está formando para o SUS, se a gente está formando as pessoas para trabalhar nesse espaço, por exemplo, e é um dos espaços de maior, que mais absorve, né? É a saúde coletiva, alimentação coletiva e clínica, são as 3 grandes áreas de absorção de pesquisa realizada dentro do conselho. Então, a gente tem que pensar como a gente está formando, né? Quando eu cheguei lá em Cabedelo para trabalhar na atenção básica, eu me formei em 2004, gente, e aí em 2004 era assim, passar uma dieta saudável era prescrever pão integral com queijo ricota, adoçante no café e leite desnatado. Perfeito. E uma fatia de mamão papaya. Isso é o café da manhã muito saudável. E essa era a ideia de que era saudável. E quando eu cheguei na unidade para trabalhar, a primeira semana que eu cheguei lá, eu vi gente passando fome. Era um monte de gente que não tinha o que comer. E eu fazia o quê com meu pão integral e queijo ricota com adoçante e leite desnatado? Eu descobri lá, naquele lugar,
que eu precisava estudar tudo de novo, assim. E olhe que eu vim da extensão. Eu fui formada pela extensão popular, sou extensionista do professor Emar Vasconcelos, e ainda tive um baque sem saber o que fazer quando eu vi tanta gente. Não existia, foi 2004, não era direito na Constituição, não existia uma rede socioassistencial instalada como a gente teve anos posteriores, né, a década aí de 2010 para frente, 2013, 2014, a gente teve um boom, uma efervescência de políticas públicas que consegue ir dando conta dessas pessoas que estavam passando fome, mas não tinha. E aí, eu faço o quê com a minha profissão? Eu vou passar a vou fazer o quê? Então, o que é que a gente está ensinando, né? Que nutricionista é esse que vai sair dessas 850 cursos que a gente tem dentro desse país, fora os EADs que estão aí abertos, curso com força. As pessoas que estão tendo aula de sei lá de quê, enquanto tiram um cochilo, porque a gente, né? Enfim, meu Deus. Vanille, excelentes reflexões, né? E a gente, aqui no campus, a gente teve o PET, Interprofissionalidade em Saúde, né? Também, né? Fiquei sabendo que tu também trabalhaste com o PET. E um dos pontos que, mesmo a gente sendo da saúde coletiva, que nos reforça é a centralidade do sujeito ao qual ele necessita da nossa atenção, né? Seja ela nutricional. Então, muitas vezes parece que o profissional, a atenção é dele, né? Não é para com o sujeito a qual ele está tendo que oferecer o seu serviço, né? E essa centralidade exige questões obrigatórias que os profissionais saibam, né? Que são conceitos fundamentais do direito humano à alimentação adequada, da segurança alimentar e nutricional. Então, assim, não importa se tu vais para a UAN ou se tu vais para a clínica, né? O conceito básico de direito humano à alimentação adequada e de segurança alimentar deve permear qualquer ação, né, desse Perfeito. sujeito, né, desse estudante, desse profissional. E esse é um dos cernes que talvez deveriam estar, né, no esqueleto do nutricionista, mas que ele já chega no curso enviesado, né? E esse enviesamento ele é muito difícil de ser trabalhado. E é claro que aquele estudante que se possibilita diversas vivências, né, e a sua sensibilidade estar aflorada às vivências que vão ser praticadas ao longo do curso, a gente tem esse remanejo, né, digamos assim, nesse esqueleto. Então, eu acho que nós já estamos 18 horas e 10 minutos, né, muitos elogios, e então eu vou encerrar, né, a abertura da nossa semana acadêmica, que não poderia ter sido melhor, Camila. Né? Nós queremos, eu em nome de todo o corpo docente, dos técnicos administrativos do nosso curso, dos nossos alunos, agradecer a tua brilhante fala. Né? Tu trouxe mais do que um conteúdo sobre ética, tu trouxe uma reflexão, né? Tu trouxe algo que eu tenho certeza que vai mexer com cada um, de alguma forma, vai mexer e vai trazer, né, algo para se repensar sobre o que nós queremos enquanto nutricionistas, qual é o nosso papel com a sociedade, na qual nos espera, né, formados com qualidade e que sejamos, então, agentes promotores da alimentação adequada e saudável e defensores do direito humano à alimentação adequada. Muito, muito obrigada, que no futuro, né, espero que próximo a gente possa se encontrar, seja em congressos, seja da troca entre as universidades, e que os nossos alunos tenham a possibilidade de conhecer mais do teu brilhante trabalho e da tua brilhante trajetória. Muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Eu que agradeço. Muito bom estar aqui com vocês. É só chamar que a gente conversa. Acho que vocês perceberam que eu gosto de falar um pouco, não é? Então eu fico feliz de poder dialogar. É uma pena que queria ver gente, conversar. Olha, Eduardo já riu tanto para mim. Eu estou me sentindo íntima já de Eduardo, por exemplo. Então, eu queria estar presencial para daqui a pouco a gente sentar ali, tomar um café e passar 2 horas falando e pensando e sonhando
o Siddhartha, lá do Rio Grande do Norte, eu tenho aprendido muito com ele a coisa da importância da gente sonhar, né? E o presencial, quando a gente encontra pessoas, a gente amplia nossas possibilidades de sonho, né? A gente só realiza o que a gente sonha, e aí, quando a gente vê gente de outros lugares, fazendo coisas diferentes, pensando coisas diferentes, alimenta nossos sonhos para que a gente transforme em realidade. Então, muito obrigada por essa oportunidade de conversar, que a gente siga sonhando, que a gente siga juntas, né, fazer educação, fazer saúde no nosso país hoje exige um entendimento global muito necessário e importante, a gente precisa saber o que é que a gente está fazendo, para que a gente contribua, né, com as próximas, com quem vem para frente, com quem está agora, para que a gente tenha um mundo melhor, porque a ideia é construir um bem viver, né? Não é só construir dinheiro, barriga chapada e etc. Mas se todo mundo conseguisse viver bem, tava bom que sol. É isso que a gente quer. Então, obrigada, viu? Um cheiro direto da Paraíba. Delícia. Eu não sei se a comissão organizadora quer fazer alguma mensagem, tem algum recado para dar, fiquem à vontade. Sim. Vanille, em nome da comissão organizadora, gostaria de parabenizar a tua fala, foi sensacional. E, como disse a professora Vanessa anteriormente, foi de arrepiar do início ao fim. Quando a gente achava que não teria um tópico mais importante para ser abordado, você veio lá e trouxe outro tópico mais importante ainda. Então, acho que, além de tudo isso, tu trouxe uma forma muito transdisciplinar. Eu fico pensando, eu como professora da nutrição clínica esportiva, coisas que eu debati com os alunos na disciplina que tu, né, mencionou de uma forma brilhante agora, em relação à rede social, a questão dos corpos. Então, assim, estamos muito satisfeitos com a tua palestra, com a tua fala. Também gostaríamos de estar presentes para tomar um café, conversar, dar umas risadas juntos, né? Mas, infelizmente, a gente não foi possibilitado, mas que futuramente a gente possa se encontrar. Né? Obrigada mais uma vez pelo teu aceite em conversar conosco. Obrigada. Também aproveito para convidá-los para amanhã, para nosso segundo dia, né, da semana acadêmica. Né? Iniciará, então, às 16 horas e com um tema, então, Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, e Agricultura Familiar, uma parceria para a promoção da alimentação adequada e saudável no ambiente escolar, né, com a nutricionista Roberta Taglietti. Tá? Então, aguardamos vocês amanhã. Tenham um ótimo resto de dia. Pessoal do DA. Se o pessoal do DA conseguir ficar.